Oi, de novo eu aqui. Então vamos seguir o baile? No vídeo anterior a gente trabalhou sobre adição, não é? Então agora a gente vai falar sobre a subtração, que é bem mais rápido, né? Porque a gente já conhece lá alguns componentes da adição. Vamos lá? Vamos trabalhar? Então vamos. Pessoal, subtração. Primeira coisa que a gente tem que pensar são os elementos da subtração. O que são elementos? Elementos é um nome que a gente dá para cada númerozinho que está compondo aquela operação. Então, lá na adição, como a gente viu, os elementos eram quem? As parcelas, depois soma ou total. E aqui na subtração, vocês lembram quais são os elementos? Qual é o nome que a gente dá para esses numerozinhos aí? Vamos ver, lembraram? Muito bem, acertaram. Quais são eles? Minuendo, subtraindo e diferença ou resto. Então, esses são os componentes aí de uma subtração. Então, quem é minuendo? Eu dei exatamente na ordem, não é? Então, vamos ver aqui como é que eu coloquei aqui no meu cartazinho. Então, 5 menos 3 igual a 2. Então, o primeiro númerozinho é chamado de minuendo. O segundo númerozinho de subtraindo. E o último lá, ó, coloquei aqui, é chamado de diferença ou resto. O que sobrou, o que restou? Então, isto significa que é o resultado de uma subtração. Ok? Então, esses são os elementos da subtração. Bom, quais são as palavrinhas-chave? Porque lá na adição a gente tinha palavrinhas-chave da adição, né? Juntar, somar. Então, eram palavrinhas importantes para a gente saber qual é a operação que a gente está lidando. E aqui na subtração, quando a gente tiver um problema matemático, quais seriam as palavrinhas-chave? Ah, já sei que isso aqui é sobre a subtração, então eu já sei que eu tenho que subtrair. Então, as palavrinhas-chave são resto, diferença. Qual é a diferença de idade entre você e a sua mãe? Então, o que a gente tem que fazer? Subtrair, não é? Obviamente, o maior do menor. O que restou, o que sobrou. Então, tudo isso está ligado a subtrair, a subtração. Perfeito? Bom, depois que a gente viu, então, lá os elementos da adição, lá no outro vídeo, a gente trabalhou com as propriedades da adição. Então, o que eu falei que eram propriedades? Propriedades é aquilo que sempre vai acontecer. Agora, será que aquelas propriedades que são válidas para adição, será que elas são válidas aqui para subtração também? Vamos ver um pouquinho. Será que a propriedade comutativa válida lá na adição, se eu troquei a ordem das parcelinhas, eu tenho o mesmo resultado. Será que aqui, se eu trocar a ordem do minuendo e do subtraindo, será que o resultado é o mesmo? E aí, o que vocês acham? Acho que não, né? Por que não? Olha lá, peguei aqui outro exemplinho. Tô fazendo umas coisas bem rapidinhas aqui. 3 menos 1 é 2. Beleza. Agora eu vou trocar a ordem. Aqui não é mais parcela, né? É minuendo e subtraindo. Então, o que antes era minuendo passou a ser subtraindo e vice-versa. O resultado é o mesmo? Bom, nem resultado a gente vai achar, né? Porque 1 menos 3 não tem resultado. Como assim, professora? Os mais velhos que estão assistindo agora vão dizer, claro que tem resultado. É um resultado negativo. Pois é, mas vocês lembram que nós estamos aqui trabalhando somente com números naturais.
0, 1, 2, 3 e inteirinhos, né? Números naturais. Então, a subtração aqui, ó, ela nem vai ter resultado. Mais tarde, vocês vão aprender que tem outros conjuntos numéricos. Até o final do ensino médio, vocês vão aprender que tem vários conjuntos numéricos. Mas, por enquanto, como a gente está trabalhando com os naturais, não tem, né? Eu tenho o número 1, como é que eu vou tirar 3 do número 1? Então, para começar, não tem nem resultado. Então, é claro que a propriedade comutativa para subtração, ela não é válida. E assim como a comutativa não é válida, obviamente a associativa também não vai ser. Se a gente testar, a gente vai ver que não vai dar o mesmo resultado, então nem vai dar para resolver, né? Porque daí eu estou trocando ali, tá? Bom, mas em compensação, ela não tem propriedades, mas ela tem uma relação fundamental. Como assim uma relação fundamental? A adição e a subtração, elas são operações inversas. O que são operações inversas? Isso mesmo, que uma é inversa da outra. De que forma eu enxergo isto? Então, eu fiz aqui também de novo aqui, uma coisa rápida, para a gente não se estender muito. 4 menos 1 é igual a 3. Essas coisinhas aqui embaixo que eu coloquei, é só para dar um nome para eles, tá? Minuendo, subtraindo e a diferença. Então, vocês percebam o seguinte, que se eu pegar a diferença e somar com o subtraindo, eu vou encontrar quem? O minuendo. Então, aqui, ó, 1 mais 3. Ah, mas se eu quiser fazer 3 mais 1 também pode? É a mesma coisa, porque eu tô somando, né? Aí sim entra a comutativa. Então, 1 mais 3 ou 3 mais 1 vai me dar sempre, isso é sempre. Vai me dar sempre quem? O meu minuendo. E da mesma forma que se eu pegar o meu minuendo e subtrair da minha diferença, minuendo menos a diferença, vai me dar sempre o meu subtraindo. Ah, isso vai acontecer sempre? Sempre. Então, recapitulando, então por isso que elas são inversas, ó, aqui eu tinha uma subtração e aqui eu tenho uma adição. Da mesma forma, eu posso enxergar aqui, claro que pode, 4 menos 3 vai me dar 1. Da mesma forma que 4 menos 1 vai me dar quanto? 3. Então, essa é a relação fundamental que vai acontecer sempre para as duas, no caso, tanto para adição como para a subtração. Porque aqui vocês viram que eu tenho o quê? Uma adição e aqui uma subtração. Então, a subtração, ela se resume nesta relação aqui fundamental. Certo? Então, recapitulando, sempre que eu tiver uma subtração, eu posso transformar ela na sua operação inversa, que é a adição. Então, o que eu tenho? Minuendo menos o subtraindo é igual a diferença. Mas se eu somar aqui a diferença com o subtraindo, o que eu vou encontrar? Sempre o minuendo. Isso aí sempre vai acontecer. Então, a única coisa que a gente tem que absorver da subtração é isso, tá? Que ela existe uma relação fundamental. Isso porque a adição e a subtração são operações inversas, certo? Então, isso foi bem rapidinho aqui, né? Palavras-chave, quando a gente tem lá um probleminha matemático. Ah, como é que eu sei que eu tenho que subtrair? Ah, porque vai aparecer aquelas palavrinhas chaves. Quais são elas? Qual é a diferença? Como eu já falei, né? A diferença. O que outra coisa? O que sobrou? O que restou? Então, tudo isso são palavrinhas que vão aparecer lá no exercício
Então, vocês, bom, o que que sobrou? O que que restou? Já sei que a operação que eu tenho que fazer é de subtração. Eu tenho que subtrair, tá? Então, lembrando também das palavrinhas-chave da soma, que a gente já viu, né? Total, juntar, adicionar, tá? Bom, gente, de subtração era bem rapidinho, né? Porque uma, na verdade, tá linkado com a outra, tá? Não tem como trabalhar a adição separado sem a gente trabalhar já a subtração. E, obviamente, todo mundo já sabe somar, já sabe, a gente já sabe todas as operações. O que que a gente vai ver aqui? São os probleminhas e são principalmente as propriedades. Então, o sexto ano ele foca nisso, nas propriedades ali pra gente fixar bem essa parte aí. Bom, da subtração também deixei atividades lá no livro para vocês fazerem. Depois a gente faz ali as correções. Certo, pessoal? Então, uma boa semana para vocês. E a gente se encontra então na próxima semana, continuando então o nosso conteúdo. Daí a gente vai ver um pouquinho da multiplicação e da divisão, tá? Bom trabalho para vocês. Até o próximo. Beijo.